Muito bom dia a todos. Passo agora a fazer a correção dessa lista de exercícios sobre erro propagado, ok? Então, a primeira questão nos diz o seguinte: para efetuar o cálculo do volume de uma pirâmide de base quadrada, é preciso conhecer a aresta da base e a sua altura. Então, a aresta da base é essa distância, a altura é a distância daqui até a base da pirâmide, né? Então, essa daqui é a minha altura e essa daqui é a minha aresta, tá? E aí eu tenho aqui uma equação, né? O volume igual à área da base vezes a altura sobre 3. Bom, quais foram as medidas encontradas? Então, eu tenho aqui a medida da aresta, tenho aqui a medida da altura. E qual que é o objetivo dessa questão? Que você calcule o volume com o seu respectivo erro propagado. E quando é solicitado aqui que forneça essas informações de acordo com os padrões, a ideia dos padrões o que é? Então, no caso, eu vou ter o volume, mais ou menos o ΔV, tá? E uma unidade de medida associada. Então, vamos fazer a correção desse exercício, ok? Então, aqui, fazendo as anotações. Então, a minha aresta da base vale 2,54 mais ou menos 0,01 milímetros, ok? A minha altura está valendo 10,4 mais ou menos 0,5 milímetros, tá? Para eu poder calcular esse volume, eu tenho área da base vezes altura sobre 3. A base é um quadrado. Para eu calcular um quadrado, a área dele é aresta vezes aresta. Então vai ser o quê? Aresta ao quadrado vezes a altura sobre 3. Bom, primeiramente, eu acabei optando por calcular o erro associado ao volume, né, o erro propagado. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer a derivada parcial do volume em relação à aresta vezes o erro da aresta, mais a derivada parcial do volume em relação à altura, vezes o erro da altura. Então, eu vou ficar com a seguinte situação. Então, eu vou ter a derivada em relação à aresta. De qual equação? Da minha aresta ao quadrado vezes a altura sobre 3. Tá? Fecho aqui o módulo, vezes o erro associado à aresta, mais a derivada parcial em relação à altura daquela mesma equação, a ao quadrado vezes a altura sobre 3, vezes o erro associado à altura, certo? Então vamos lá, como já fizemos anteriormente durante os exercícios em aula, né? Então, aquilo que é constante eu passo para fora, então eu vou passar o h sobre 3, e aí eu vou ter a derivada de a ao quadrado em relação ao a, vezes o ΔA, mais o que é constante aqui? O a ao quadrado sobre 3, derivada parcial do h em relação ao h, vezes o ΔH. Essa derivada aqui, ela vai fechar 2a. Essa derivada aqui vai fechar 1, ok? E então, colocando isso aqui para cima, eu vou ter que o meu ΔV vai ficar h vezes 2a sobre 3, vezes o ΔA, mais a ao quadrado sobre 3, vezes o ΔH, tá? Substituindo essas informações, eu tenho o seguinte: o módulo de 10,4 vezes 2 vezes 2,54 sobre 3, vezes o
erro da aresta, 0,01, mais a aresta ao quadrado, 2,54 ao quadrado, sobre 3, vezes o ΔH, que é 0,5. E aí, então, eu tenho o seguinte resultado. Isso aqui dá 0,1761 mais 1,0752. Então, o meu ΔV fecha 1,2513. Só pode ter um algarismo significativo o meu erro. Então, vai fechar em 1 milímetro cúbico. Tá? Fazendo aqui o arredondamento, conforme as regras que nós vimos. Para eu calcular o volume, nós vimos que eu tenho a aresta ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, isso aqui vai dar 2,54 ao quadrado vezes 10,4 sobre 3, que dá 22,3655. 3 algarismos significativos, fecha aqui. Então, quer dizer que se fosse levar em consideração apenas os significativos, a minha resposta seria 22,4 milímetros cúbicos. Mas, quando eu começo a ver o erro propagado, o meu erro cai para essa casa aqui. E aí, fazendo o meu devido ajuste, o meu volume vai fechar em 22, mais ou menos 1 milímetro cúbico, ok? Então, essa é a resposta esperada para essa questão. A próxima questão, ela nos diz o seguinte: para calcular a velocidade média de um pequeno objeto em um laboratório, é preciso encontrar a distância que o objeto percorreu e o seu respectivo tempo gasto para percorrê-lo. Fazendo essas medidas, encontramos que o objeto percorreu uma distância de 1,8604 mais ou menos 0,0005 metros, e o tempo gasto para percorrê-lo foi de 2,05 mais ou menos 0,01 segundos. Com base nessas informações, calcule a velocidade média desse objeto e o seu respectivo erro propagado, ok? Então vamos lá. Eu sei que a distância ela é 1,8604 mais ou menos 0,0005 metros, tá? O tempo foi de 2,05 mais ou menos 0,01 segundos. Para eu calcular a velocidade média, é a distância dividida pelo tempo, ok? E aí, então, eu tenho duas variáveis aqui com seus respectivos erros de escala, a distância e o tempo. Então, o erro da minha velocidade média vai ser a derivada parcial da velocidade média em relação à distância vezes o erro da distância, mais a derivada parcial da velocidade média em relação ao tempo vezes o erro do tempo. Tá? Então, o meu erro da velocidade média ele vai ser, tá? A derivada parcial em relação à distância de d sobre t vezes o ΔD mais a derivada parcial em relação ao tempo de d sobre t vezes o ΔT. Fazendo aqui o ajuste, o erro associado à velocidade média, então vai ser 1 sobre t da derivada da distância em relação à distância, vezes o erro da distância, mais d vezes a derivada parcial
Aí agora já vou fazer o ajuste, né? 1 sobre t, que é t na menos 1, vezes o ΔT. Tá? Continuando, tá? Deixa eu só fazer aqui um adendo, né? Então, essa derivada aqui vai ficar t na menos 1. Então, aquele menos 1 vem aqui para frente, vezes t menos 1, menos 1. Cuidado com esses menos todos aí para não dar complicação aí, não dar dor de cabeça para você. Então, o erro propagado na velocidade média vai ser 1 sobre t, já que a derivada de ΔD sobre ΔD é 1, tá? Mais d vezes menos 1 sobre t ao quadrado, né? Vezes o ΔT. Cuidado que isso aqui dá t na menos 2, toma cuidado com esses detalhes todos aí. Então, o meu erro propagado da velocidade média vai ser 1 sobre 2,05 vezes 0,0005 mais menos 1,8604 sobre 2,05 ao quadrado vezes o 0,01, tá? Só passei esse menos aqui para frente aqui, tá? Mas lembrando que como está em módulo, tudo fica positivo, né? Então, o erro propagado da minha velocidade média, ele vai ser 0,0002,439 mais 0,004426. Então, o erro associado à minha velocidade média vai fechar 0,0046699, deixando com um algarismo significativo apenas 0,005 metros por segundo, usando os critérios de arredondamento. Ok? A minha velocidade média, que é a distância dividida pelo tempo, ela vai ser 1,8604 sobre 2,05, ok? Isso aqui vai dar 0,90751. Como esse cara tem 3 algarismos significativos, ele para aqui. Como é 51, isso aqui vai dar 0,908 metros por segundo. Juntando essas informações, a minha resposta final da velocidade média vai fechar 0,908 mais ou menos 0,005 metros por segundo. Veja que nesse caso, né, o meu erro propagado já ficou exatamente na mesma casa dos meus cálculos, sem nenhum ajuste necessário, ok? A próxima questão, ele fala que a energia cinética de um corpo é a energia que ele possui devido à sua massa e à sua velocidade naquele momento. Para que possamos calculá-la, precisamos multiplicar a sua massa pela velocidade ao quadrado e dividir esse resultado por 2, ou seja, EC é igual a mv ao quadrado sobre 2. As unidades de medida no sistema internacional são velocidade em metros por segundo, energia em joules e a massa em quilogramas. Num determinado instante, um automóvel de massa 1000 kg, mais ou menos 1, se encontra a uma velocidade de 30,0 mais ou menos 0,5 metros por segundo. Nessas condições, qual a sua energia cinética e o seu respectivo erro propagado, ok? Então, quais são as informações que eu tenho? Eu sei que a massa, ela vale 1000 mais ou menos 1 quilogramas. Eu sei que a velocidade dele vale 30,0 mais ou menos 0,5 metros por segundo. Eu sei que a minha energia cinética vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E eu vou começar calculando o erro propagado associado a essa energia cinética. Então vai ser o quê?
a derivada parcial da energia cinética em relação à velocidade vezes o erro da velocidade, mais a derivada parcial da energia cinética em relação à massa vezes o erro associado à massa. Certo? Então, a minha variação da energia cinética, o erro propagado associado à energia cinética vai ser, vou dar um passinho um pouquinho mais rápido aqui, né? Aqui é em relação à velocidade, então vai ficar m sobre 2 vezes a derivada parcial da velocidade ao quadrado em relação à velocidade vezes o erro da velocidade, mais a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes o erro, a derivada parcial da massa em relação à massa vezes o erro associado à massa, tá? Então, essa derivada aqui, ela vai valer 2v. Essa derivada aqui, ela vai valer 1. Quando eu juntar tudo isso, o que eu vou ter? O erro propagado da energia cinética vai ser massa vezes a velocidade vezes o erro associado à velocidade, mais a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes o erro associado à sua massa. Fazendo as devidas substituições, o erro propagado associado à energia cinética vai valer 1000 vezes 30 vezes 0,5, que é o erro associado à velocidade, mais 30,0 ao quadrado sobre 2, vezes o erro associado à massa. Então, eu tenho o seguinte erro propagado para a energia cinética. Então, aqui eu tenho 15.000 mais 450. Então, eu vou ter um erro propagado para a energia cinética que vale 15.450 ou 1,545 vezes 10 na 4, tá? E nesse caso, usando os critérios de arredondamento, 2 vezes 10 na 4 joules. Bom, preciso calcular a energia cinética associada. Então, a energia cinética, que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 1000 vezes 30,0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui fecha 450.000, mas eu preciso ter apenas 3 algarismos significativos. Tá? Já vou deixar aqui com 10 na 4 joules, né? Então, vai fechar 45,0 vezes 10 na 4 joules. Levando em consideração o erro, a casa está aqui. Então, a minha energia cinética com seu respectivo erro propagado vale 45 mais ou menos 2 vezes 10 na 4 joules. Espero que você tenha conseguido resolver todos os exercícios. Caso tenha alguma dúvida ainda, volte a entrar em contato. Bons estudos a todos, um grande abraço, tchau, tchau.